Antônio de Deus. Santo Antônio é conhecido como o Santo Casamenteiro. No entanto, a sua vida vai além disso. Ele é um seguidor de Cristo por meio da sua pregação e serviço aos necessitados. Vamos conhecer então a história de Antônio de Deus? Santo Antônio, cujo nome de batismo era Fernando, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. Ele veio de uma família nobre e rica. Inicialmente, ele estudou com os cônegos da Catedral de Lisboa e, aos 19 anos, ingressou no mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho. Mais tarde, ele se transferiu para Coimbra, onde foi ordenado sacerdote e demonstrou grande habilidade na pregação. Encontro com São Francisco de Assis. Em Coimbra, Santo Antônio conheceu os freis franciscanos e ficou impressionado com o fervor com que viviam o Evangelho. Ele se tornou um frei franciscano e, após uma viagem acidental à Sicília, conheceu pessoalmente São Francisco de Assis. O celibato tinha muita importância na vida de Santo Antônio. Ele acreditava que o celibato era um meio de se aproximar de Deus, pois a pessoa que vive no celibato está livre das distrações mundanas e pode se dedicar integralmente a Deus. Ele também acreditava que o celibato era um sacrifício que mostrava dedicação e amor a Deus. O celibato é a abstenção voluntária de todo tipo de relacionamento sexual. As pessoas que vivem em celibato, também chamadas celibatários, são aquelas que se comprometem a não se envolver em atividades sexuais ou não se casam. O celibato é frequentemente associado com a vida religiosa, mas também pode ser uma opção pessoal. Aqui vai uma curiosidade que você talvez não conheça sobre Santo Antônio. Ele era muito gordinho. Sim, ele tinha a barriga muito gorda e por isso foi apelidado de o Santo Gordo. Ele não consumia carne e comia pouco, mas mesmo assim continuou muito gordo. Santo Antônio nasceu em 1195, no início do período medieval chamado Alto Médio Idade, também conhecido como Idade Média. Nessa época, a vida era dura e os conhecimentos eram limitados. A Igreja Católica era um poderoso centro de poder, influenciando quase todos os aspectos da vida. A doutrina de Santo Antônio pregava o amor incondicional ao próximo e a dedicação a um caminho de caridade e austeridade como a via para a salvação. Ele acreditava que o celibato era um meio para se aproximar de Deus e mostrar amor e dedicação a Ele. Santo Antônio viveu no início do Alto Médio Idade, e a Inquisição teve suas origens em meados do século XII, no início da Idade Média. Apesar de ter vivido nessa época, Santo Antônio não deixou registros de sua opinião sobre a Inquisição. Santo Antônio é conhecido por várias frases famosas como: o homem que ama o dinheiro como o homem que ama o fogo, se ele o mantiver na mão, o manterá caloroso. Se o fornecer muito, será queimado. Seja sempre humilde, pois deve haver alguém com maior sabedoria do que você. Sim, ele foi um santo conhecido por muitos milagres. Aqui vai uma lista de alguns deles. Ele curou um cego chamado Pachal. Ele restabeleceu a audição de um homem surdo. Ele curou um leproso.
Santo Antônio foi canonizado menos de um ano após sua morte, em 30 de janeiro de 1232. Isso é muito raro, pois a canonização normalmente ocorre muitos anos após a morte do santo, e envolve um processo complexo de investigação e discussão. As histórias sobre a morte de Santo Antônio dizem que ele morreu devido a uma doença de estômago após uma vida dedicada à missão. Ele morreu no dia 13 de junho de 1231, em Padova, na Itália. A sua última preocupação foi com os pobres, e ele pediu que o dinheiro da sua propriedade fosse usado para ajudá-los. Santo Antônio tinha grande poder de pregação e atraía multidões. Ele era conhecido como Arca do Testamento. Muitos milagres aconteciam durante suas pregações. Ele também é considerado o protetor das coisas perdidas. Devoção e tradições populares. Santo Antônio é amplamente popular em Portugal e no Brasil, especialmente como o santo casamenteiro. A aparição do menino Jesus a Santo Antônio é um evento significativo na tradição católica. Segundo relatos, em um momento de oração, Santo Antônio viu o menino Jesus nos seus braços, cheio de alegria e beleza. Essa visão íntima simboliza a proximidade espiritual entre o santo e Jesus. Além disso, acredita-se que o menino Jesus tenha aparecido para consolar Santo Antônio pelas fadigas sofridas em suas missões e pregações. A imagem de Santo Antônio com o menino Jesus nos braços é um símbolo desse encontro especial e da profunda devoção do santo ao coração de Jesus. Santo Antônio, também conhecido como Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, é venerado por seus milagres e devoção. Aqui estão alguns dos mais notáveis. Os pássaros e a plantação. O pai de Santo Antônio, Martinho de Bulhões, pediu que ele afastasse os pássaros que estavam prejudicando a colheita de trigo em sua fazenda. Em vez disso, Santo Antônio convidou os pássaros para uma sala e os manteve lá enquanto ele rezava. Quando o pai voltou, encontrou os pássaros esperando pacificamente. Ao abrir a porta, eles voaram livremente. Mais outro milagre. O jumento se curva diante da Eucaristia. Durante uma pregação sobre a Eucaristia, um homem desafiou Santo Antônio, dizendo que acreditaria na presença real de Cristo na hóstia consagrada se seu jumento se ajoelhasse diante dela. Após 3 dias de jejum, o jumento realmente se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. E mais outro milagre famoso. Pregar aos peixes. Em uma ocasião, quando os homens não queriam ouvir sua pregação, Santo Antônio foi à beira da água e instou os peixes a escutá-lo. Multidões de peixes aproximaram-se com a cabeça fora d'água, impressionando os hereges e levando-os à conversão. Esses milagres demonstram a santidade e a intercessão de Santo Antônio em diversas situações. Ele é especialmente conhecido como Santo Casamenteiro, mas sua vida foi repleta de feitos extraordinários. De acordo com a história, Santo Antônio morreu em 13 de junho de 1231, devido a uma doença de estômago. A mensagem de Santo Antônio para os fiéis era basicamente a de viver uma vida de caridade, dedicação ao próximo e austeridade. Ele pregava o amor incondicional ao próximo e acreditava que o caminho para a salvação era através da caridade e da austeridade. Ele também pregava o celibato como um meio de aproximar-se de Deus. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Filosoflix e ative o sininho para receber novos vídeos. Medite nessas palavras, paz e saúde e good vibes para todos.